Em nome de Jesus Cristo, Senhor. E esse Senhor Jesus Cristo, Ele nos traz ensinamentos profundos para a nossa vida. E eu quero deixar uma pequena reflexão aqui no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, no versículo 4 em diante, que diz assim na Bíblia da linguagem de hoje. Jesus continuou: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Que palavra pesada é essa? Mas não foi eu quem disse, foi o Senhor quem falou. Que devemos temer a Deus, ter medo no sentido de respeitar, porque Deus não impõe autoridade, Ele é a própria autoridade. Deus não faz como um pai que diz assim: olha, se você fizer alguma coisa errada, eu te quebro todo de pau, hein? E a pessoa, o filho fica com medo de fazer coisa errada porque o pai falou que vai quebrar ele todo de pau. E assim ele fica com medo. Mas o medo não gera mudança. O medo, pelo contrário, esconde o erro. Você lembra de Adão quando ele errou, que ele transgrediu contra Deus? A Bíblia diz que ele se escondeu porque temeu. Ele próprio falou para Deus: tive medo. Então, veja bem, a gente precisa ter medo de errar e não ter medo depois que erra. Aí não adianta nada. Então, sempre antes de fazer alguma coisa errada, o Senhor nos dará a oportunidade de refletir para não fazer. Então, isto é uma vida o quê? Planejada. É de como disse o salmista lá no Salmo 101, não porei coisas más perante os meus olhos. Ou seja, porque Davi teve uma experiência de que quando ele adulterou com Batseba, foi porque ele pôs coisas más aos seus olhos, perante os olhos, porque ele estava tendo que ir para o campo de batalha, para a guerra, e não foi. E assim ele contempla uma mulher tomando banho, despida, e ele se envolve naquele olhar, naquela tentação, cedeu e acabou praticando o erro. E agora, com a experiência vivida, ele diz no Salmo 101, não porei coisas más perante os meus olhos. Então, que esse dia seja um dia que você possa olhar as coisas ao seu redor, mas saber que você não deve colocar coisas más aos seus olhos, porque o mundo, a mídia, os vídeos nos oferecem muitas coisas que parecem ser boas, mas elas são abismos que podem não conseguir mais sair deles. Jesus diz que devemos temer, porque ele fala no texto que antecede que não há nada que esteja oculto que não possa ser revelada. Ou seja, tudo que se faz às escondidas acaba as pessoas sabendo, e quando isso acontece, é difícil para aqueles que praticaram conseguir assumir o que fez, mas hoje não tem mais como a pessoa dizer que não sabia, que não fez, porque as próprias câmeras que estão espalhadas, as próprias pessoas, o próprio diabo, que é acusador, vai mostrar o nosso erro. Então temos que ter cuidado. E o que pode nos fazer livrar dessa situação? Temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você está com alguma dificuldade, se a tua família está passando por um problema, quem sabe alguém na família falou uma mentira, fez uma coisa errada e desagradou ao Senhor, olha, o lar pode estar num caos na convivência, no relacionamento, mas para o teu lar voltar a ser um doce lar, você precisa viver no temor do Senhor e ensinar as pessoas a viver no temor do Senhor dentro da nossa casa. Então, só Deus é que tem poder para matar o nosso corpo, porque Ele é o Senhor da vida, e também para lançar, palavra forte, no inferno. Então, quem nega que o inferno existe, o texto aqui está mostrando que essa pessoa está errada, porque o Senhor Deus, Ele nos ensina sobre isso. E por que há esse ensinamento para nós sobre essa doutrina, sobre os abismos da pós-sepultura?
que é para a gente não ir para lá. Porque existe um céu e que a Bíblia fala muito mais de céu do que inferno. Se pegarmos alguns textos que falam sobre o inferno na Bíblia, a gente pode contar no dedo. Mas textos que falam sobre o céu, os dedos das nossas mãos e pés não caberão, porque tem muito mais sobre céu do que sobre o inferno dos ensinamentos de Jesus. É melhor ficar com os ensinamentos do céu. Temamos ao Senhor para ir para lá. Deus abençoe o teu dia.